Tá Bora. gravando? Tá gravando. Canta aí a música aí. Vou tentar mandar uma rima aqui na hora pra Manda aí. Paulinho. Então vamos que vamos. Se liga aí, parceiro, o que eu vou te falar. Tamo aqui no Paulinho, se liga como é que tá. É o Paulinho no game, olha só a situação. Mana, eu tá ali sentado, só de boa na disposição. Se liga, eu vou rimando, olha só que sem caô. É o funk de Natal, MC é quem representou. Se liga bolado que eu vou rimando, olha só a situação. O Paulinho da Subiano, pode crer, bota pressão. Se liga, é desse jeito, agora ele vai postar aí no YouTube pra geral é se ligar. Se liga, presta atenção, olha só no meu palpite. Só quem gostou da rima, bate na palma da mão e só moleque top de elite, hein? É isso aí. Tá bom.